Oi, gente, bom dia! Saber respirar é um dos segredos da longevidade. E no programa de hoje a gente mostra que exagerar no trabalho pode fazer você perder o fôlego e a saúde mental. Saiba ainda como conviver de forma saudável com a asma. E veja dicas de cuidados com os cabelos no outono. Pode vir, que o Sempre Bem já tá no ar. Ontem foi dia do trabalho, por isso o Sempre Bem de hoje começa falando sobre 2 problemas causados pelo excesso de trabalho. A síndrome de burnout e também sobre aquelas pessoas que têm compulsão por trabalhar e são conhecidas como workaholics. A gente está aqui com a Jamile Façanha, psicóloga. Tudo bom, Jamile? Tudo bem. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos conhecer a história da Elaine, porque ela teve um episódio aí de síndrome de burnout. Roda aí. Tudo começou com episódios de preocupação excessiva e sobre coisas fúteis. Nossa, hoje eu acordei 10 minutos mais tarde e aí eu tinha uma crise de choro, de nervosismo, passava mal. Eu não tinha lazer. Eu mal vi o meu esposo, porque eu passava o final de semana trabalhando. Quando a gente dizia assim, não, esse final de semana a gente vai sair, a gente vai pro cinema, a gente vai juntos, eu chorava o cinema inteiro, era ridículo, porque eu estava me culpando por num sábado ou num domingo à tarde eu estar indo fazer alguma coisa por mim. Eu comecei a experienciar alguns sintomas que depois eu descobri que seria uma estafa, né? O termo médico é burnout, que é uma estafa ocasionada estritamente pelo excesso de trabalho, né? Eu tinha ânsia de vômito, eu estava com febre, 40 graus de febre, eu estava muito fraca, moleza. E foi assim que eu desisti de tudo. Eu saí da agência que eu trabalhava e recomecei. Foi um recomeço pra mim. A Elaine hoje, ela é uma pessoa que tem tempo pra tudo que ela quiser fazer. Eu tenho uma saúde mental e emocional muito melhor do que antes. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela mesma falou muito bem, é uma síndrome de ansiedade, de depressão, com características muito fortes, mas a gente classifica burnout quando isso é derivado do trabalho. Então, o termo síndrome de burnout são características similares a outras síndromes, como a síndrome depressiva e de ansiedade, mas quando o contexto faz com que a pessoa desenvolva isso através do trabalho. Tá. A gente tem aqui uma tela, inclusive coloca aqui pra gente, ó, que é justamente sobre os sintomas. Eu queria que você falasse um pouquinho deles. Alterações de humor, vão vir distúrbio do sono, vão vir irritabilidade, a fadiga. Claro, tudo aquilo que você precisa parar na vida para fazer só a produção, só para executar a sua função laboral, vai fazer com que você perca qualidade nas outras áreas da vida. Então, também vão ter dificuldades de relacionamento, lazer praticamente zero, a pessoa não sabe mais o que gosta de fazer, só sabe trabalhar. É como se dentro de nós existisse um carrasco e um escravo, né? O tempo inteiro brigando, né? A pessoa que está cansada internamente, aquele diálogo interno, né? Eu tô cansada, eu preciso parar, eu preciso descansar. Aí vem do outro lado, mas não para. O concorrente tá indo. Sim, você precisa produzir mais, você vai ser mandado embora. O mercado tá exigindo. Trabalha 12 horas, trabalha 14, trabalha 16. E aí vai. Sim. Vamos colocar aqui a tela do workaholic pra gente entender também a diferença, né? Sim. Porque muita gente acaba até confundindo, né? Sim, sim. O workaholic, na verdade, não é uma síndrome, é uma característica de comportamento, são características de comportamento, por sinal, extremamente valorizadas no mercado de trabalho. Sim, esse é um problema, Muitas empresas ressaltam esse profissional como sendo competente, responsável, porque trabalha mais do que a turma toda, do que os colegas de trabalho. Mas o workaholic é aquela pessoa que tem, eu costumo dizer no consultório, que é como se a gente tivesse um gráfico pizza na nossa vida. E em cada aba daquele gráfico são os papéis. Isso, são os papéis que a gente exerce na vida. O workaholic, ele tem uma fatia enorme para o trabalho. E as outras estão sendo penalizadas. Então é uma pessoa que diz que gosta de trabalhar, que diz que só se reconhece naquela função, que
dedica muito mais tempo e energia àquilo, né? Então, o workaholic é aquela pessoa que ela gosta de chegar cedo e sair tarde, gosta de dizer que bateu meta, Aqui que tá conquistou, trabalhar na hora do almoço. trabalhar na hora do almoço, é aquela pessoa que chega uma demanda, já pega, porque acha que isso também vai ressaltar, né, as suas qualidades. Então, é uma pessoa que vive para o trabalho e se orgulha disso, né? A questão é que o workaholic muitas vezes é o primeiro passo para o burnout. Não necessariamente, mas pode vir a ser. Porque aí quanto mais você tenta fazer, mais você vai querer reconhecimento, mais você vai ficar sob a demanda da pressão. Sim. E isso vai gerando ansiedade, depressão e todas as características que vêm com o burnout. Sim, fora a questão de outras doenças, como desenvolver hipertensão por conta do estresse, Sim. né? Fora os problemas que vão surgir na vida pessoal. Sim. Porque muitas vezes são pessoas que não têm nem tempo de aproveitar aquilo que estão ganhando com a profissão. Sim. A gente vai ver, inclusive, agora, então, a história do Cassiano, que é um publicitário, Jamile, e ele se considerava aí um workaholic. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, ele também tem uma dúvida pra você. Tá, daí. Meu nome é Cassiano Gadioli Cipolla. Eu sempre me entendi como uma pessoa que gostava muito de trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sou publicitário, tenho uma agência de publicidade. Mas para mim, trabalhar era uma coisa muito natural. Eu trabalhava muito e eu sempre estava doente. Eu sempre estava com precisando tomar algum remédio, enfim. Essas situações que deveriam ser excepcionais acabavam acontecendo sempre, né? Quase todo dia. Então, quase todo dia eu estava no meu limite, né? Fiquei doente 9 vezes em um ano. Eu tive crise de garganta, tive que tomar antibiótico 9 vezes no período de 12 meses. Então, eu vi que tinha alguma coisa muito errada. Mas eu estava trabalhando além do que o meu corpo aguentava. E o teu corpo vai te avisar, às vezes é na forma de uma doença. Eu consegui arrumar um tempinho para o esporte e o final de semana era o final de semana dos meus amigos, da minha família. Então, eu acreditava que a vida estava bem equilibrada nesse sentido. Eu achava que eu estava ótimo, que eu estava produzindo muito, que eu estava com muita energia, né? Eu estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu só ficava doente, assim, alguma coisa estourava no meu corpo, e geralmente era uma crise de garganta. Então, quando a pandemia veio, eu realmente senti que eu deveria priorizar outras coisas. Porque se eu estivesse adoecendo o quanto eu estava adoecendo antes, né, eu poderia ter um problema sério, né? Então eu resolvi realmente me cuidar. E eu senti uma diferença enorme, porque eu nunca mais fiquei doente. Antes eu tinha crise de garganta quase todo mês. E eu nunca tive mais nada desde março do ano passado. Então eu queria saber como que a gente consegue perceber que está estressado antes de aparecer uma doença ou algum sinal mais grave do corpo. Existe algum outro sinal? Porque eu não percebia, eu achava que eu estava ótimo, trabalhando super bem, e de repente estourava alguma doença em mim. Isso aconteceu várias vezes, até que finalmente eu pude mudar um pouquinho meus hábitos. Sim. É importante a gente ver que no início, muitas vezes quem percebe são os outros. Geralmente mudança de humor. Então algumas pessoas vão dizer, calma, não precisa brigar por isso. Não, mas eu tô calmo. Então essas coisas que a gente sempre ignora, né? Aquela coisa de algo que você fazia com uma facilidade muito grande, agora você demora um pouco mais para fazer. Dificuldade de investir na sua profissão. Então eu não tenho concentração para estudar, para procurar novidades, eu continuo fazendo aquilo que está fazendo porque aquilo já me esgota, né? Às vezes tem alteração no sono, então alguma insônia, alguma dificuldade de pegar no sono porque está pensando tudo que vai ter que fazer no dia seguinte, uma dificuldade de organização do tempo, então sempre sobra coisa para o dia seguinte, sempre tem coisa acumulada, aquela sensação de estar enxugando gelo. Os exemplos que ele deu já são um pouco mais avançados, de você conseguir ficar muito tempo com essa rotina atulhada e aí as coisas somatizarem. Como ele estava ignorando o estresse e o cansaço, o corpo estava mostrando sinais. Então, são as somatizações. Isso que ele falou é extremamente importante. Doenças frequentes, enxaquecas frequentes, dor de cabeça frequente. Às vezes vai até infecção urinária, às vezes vem coisas assim que a gente nem imagina, mas o corpo está mostrando que está em exaustão. É importante o workaholic ele fazer um trabalho de autoconhecimento, para saber por que a importância tão grande que está sendo dada para o trabalho. E ele prevenir antes que algo se instale, né?
O burnout já é uma síndrome que precisa de um trabalho de terapia e de medicação. Então, é um trabalho conjunto entre psiquiatra e psicólogo. E muitas vezes a gente precisa, em casos extremos de burnout, fazer algum tipo de isolamento do trabalho. Então, a gente precisa sanar aquele primeiro momento e aí fazer um tratamento a longo prazo. E como é que a gente pode fazer para se prevenir disso tudo? A gente primeiro precisa entender qual é o lugar do trabalho na nossa vida, né? E entender para que eu trabalho. O trabalho, ele é uma forma, se a gente for ver socialmente, de cada um contribuir com aquilo que faz de melhor. Sim. Mas a gente fazer só isso é vida, né? Então a gente precisa entender o que é a nossa vida, quais são os nossos papéis. Tudo vai passar por essa compreensão de que o cuidado com a saúde mental é todo dia e o cuidado com as relações também, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. E agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, muita gente fazendo home office, reclamando que está trabalhando muito. Essa questão do online, ele dá uma piorada, né? Porque toda hora é hora. Sim. É preciso que também no home office a gente saiba respeitar o horário de trabalho. Sim. E uma profissão, especialmente, que está sofrendo muito com a pandemia, são os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, né? Bastante. E a gente vai ver agora a história de um médico que trabalha em um hospital. E aí vamos ver o que ele está sentindo, um pouquinho da experiência dele. Roda aí. Bom dia, Bruna. Esse é um momento onde realmente a gente tem restrição das nossas atividades, é complicado a gente manter uma normalidade. E isso, nos momentos anteriores, ajuda um pouco, né? A questão de manter um pouco mais da sanidade. O que a gente pode fazer, né? Eu acho que tem muita ideia da nossa missão, acho que a gente tem a missão de cuidar, então a gente tem que trabalhar isso, né? Se apegar à família, né? Então acho que a família é um ponto forte, né? De você estar cuidando dos seus, e eu vejo muito isso quando eu estou na linha de frente. Eu acho que ali é o pai de alguém, é a mãe de alguém, então eu tento trabalhar justamente que ali poderia ser o meu pai, então eu tenho muita a questão de trabalhar a minha empatia. O que eu tenho feito, né? Quando as medidas não estavam tão rígidas, tinha voltado para a academia, tentado manter uma certa atividade para manter uma normalidade, coisas que a gente fazia no universo habitual. Mas eu vi muitos colegas reativar alguns hobbies, né? E um deles, eu ativei um hobby aí de trabalhar como jardineiro amador, então eu tenho alguns vasos de algumas plantas, né? Um pé de limão, uma mangueira, e aí que se torna até um momento de descontração. Vou lá, né? Uma das coisas interessantes da semana, eu comprei um jasmim, que ele dá umas flores bem perfumadas, né? E a semana brotaram as flores, né? E aí você vê um pouco dessa coisa do milagre mesmo, né? Do milagre da vida. Eu acho interessante. Não só para saúde, né? Mas também porque, como eu disse, né? Acaba trazendo um pouco de normalidade ao seu dia. Tem uma pesquisa que diz que a segunda profissão que mais tem síndrome de burnout é a medicina, né? Então é muito comum essa ansiedade do profissional de saúde achar que se ele não fizer tudo o que pode, além do que pode, a culpa vai ser dele se o paciente vier a óbito, né? Mas não é por aí. E quando que a gente deve procurar ajuda e que tipo de médico que a gente precisa procurar nesses casos de síndrome de burnout? A gente precisa de um diagnóstico primeiro. O diagnóstico é feito por um psiquiatra, né? Então, o psiquiatra ele vai fazer a avaliação do caso, vai fazer o diagnóstico e vai medicar. E aí, concomitantemente, ele já encaminha também para um psicólogo para que seja feito o processo de terapia, né? É um processo contínuo. É preciso dos dois para a gente poder fazer uma força-tarefa e tirar esse paciente da crise, né? A psicoterapia, ela vai ajudar o paciente a fazer a mudança de comportamento, a mudança de hábitos necessária para não entrar em crise novamente. A medicação dada pelo psiquiatra vai fazer com que a gente consiga melhorar o sintoma e não deixar a pessoa num nível muito alto de sofrimento, para poder conseguir fazer o processo de psicoterapia. Obrigada, viu, Jamília? De nada. Oi, gente! A PagMenos está na linha de frente na luta contra o Covid-19. Acreditando que a vacina é a nossa maior defesa contra o coronavírus,
A Pague Menos apoia ações de imunização em várias cidades do Brasil e hoje a gente está no Ceará, no município de Maranguape, para acompanhar a campanha de vacinação Unidos pela Vacina. Eu tô aqui com a Cleonice, que é secretária de saúde do município de Maranguape. Vai explicar pra gente como é que funciona essa ação, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Essa ação já é a nossa segunda ação de vacinação com o apoio do Unidos pela Vacina e a gente só tem gratidão nesse momento pela bondade, pelo bom coração, né, dos empresários que têm aderido ao movimento e têm nos ajudado a alavancar a vacinação. E um desses apoiadores, claro, tá aqui, Dr. Deusmar Queiroz, que vai explicar um pouquinho pra gente, né? Queria que o senhor falasse dessa importância da Pague Menos num projeto como esse, uma campanha nacional tão importante. Na verdade, nós estamos envolvidos com o movimento Unidos pela Vacina. Mulheres do Brasil, IDV, Abrafarma. E é claro que a Pague Menos não podia deixar de fazer parte do movimento tão importante como esse. Porque nós estamos convencidos que a retomada da atividade econômica em todos os setores só acontecerá depois da vacina. A vacina é fundamental. Esse é um movimento apartidário, não tem cor, não tem partido, mas fundamental para a retomada da atividade econômica. Então toda ajuda nesse momento ela é muito importante. A Pague Menos está chegando junto aqui através do movimento Unidos pela Vacina. A Pague Menos tem uma unidade aqui em Maranguape há muitos anos. Então essa parceria está ajudando hoje na segurança dos nossos profissionais, na ampliação até do número de profissionais que a Pague Menos cedeu aqui para esse dia de vacinação. Então essa parceria ela é muito importante porque não tem como a gente fazer nada sozinho. Bem, a gente está muito feliz em várias conquistas. Primeiro, eu acho que a gente fez a primeira pesquisa nacional com quase todas as prefeituras desse país. 5.569 prefeituras foram pesquisadas para entender quais as suas necessidades para aplicar a vacina. A gente sabe que a vacina é uma dificuldade e nós estamos apoiando a logística do governo para a aquisição e para a negociação da vacina. Para nós, foi uma conquista muito grande chegar muito mais perto da população para entender ainda mais as necessidades para agora e para todos os nossos programas futuros. Todo mundo é para se vacinar, os velhinhos, novinhos, e dançar e pular muito. Vacina sim! Pague Menos 40 anos. Amor, esse é o melhor remédio. E o programa de hoje está falando sobre como é importante a gente saber respirar em todas as situações, seja no trabalho, no dia a dia e na saúde. E uma doença que está totalmente ligada ao nosso sistema respiratório é a asma. E é justamente dela que a gente vai falar agora com a Paula Albuquerque, que é alergologista, e com a Jamile Martins, que é farmacêutica. Bom dia, gente. Bom dia. O que é a asma? A asma ela é uma doença inflamatória brônquica e o brônquio é uma estrutura do pulmão por onde passa o ar. Então, quando ele está inflamado, ele dificulta a passagem do ar e aí traz os sintomas que o paciente refere, de falta de ar, de tosse, de dor no peito. E o que causa esse bloqueio? Então, na asma, a inflamação faz com que a mucosa, que é uma estrutura também desse brônquio, fique dificultando a passagem do ar e ela vem geralmente de alergias, né, de uma estrutura desorganizada do sistema imunológico e esse sistema imunológico gera essa inflamação, fazendo com que os sintomas surjam no paciente. Sim. Mas a pessoa, ela nasce asmática ou ela pode desenvolver ao longo da vida? Isso, existem vários fenótipos, como a gente fala em medicina, mas várias características individuais. Uma delas é a genética, então os pacientes filhos de asmáticos têm uma chance maior de ter asma, pacientes que têm outras doenças alérgicas, como rinite, também têm uma chance maior de ter asma. O ambiente é fundamental também para esse desenvolvimento, mas é uma doença que tem vários fatores envolvidos. Tá. E falando em ambiente, como que a gente mantém um ambiente seguro para evitar? Então, o paciente asmático, ele realmente precisa ter uma casa limpa, né? Ele tem que evitar a exposição a possíveis alérgenos. Os alérgenos principais para os asmáticos são os ácaros, que são componentes da poeira, né? A própria fumaça, ela acaba sendo um irritante também, como os outros poluentes. Em termos de ambiente, sofá, almofada, tudo que possa acumular ácaro, pólen, né? Nos lugares onde tem
muito pólen, as gramíneas, são todos fatores de estímulo para essa resposta imunológica inadequada. E como que é feito o diagnóstico da asma? O diagnóstico da asma ele é um diagnóstico clínico e espirométrico. A espirometria é um exame que é feito para avaliar esses volumes pulmonares. Então, quando o paciente ele tem a inflamação brônquica e esse tem a dificuldade de sair do pulmão, ao realizar o exame, a gente consegue verificar essa dificuldade. E isso é feito por esse exame, que é um exame técnico mesmo. Junto com toda a história do paciente, né? A história familiar, a história de sibilância, que são chiados, de tosse, as mudanças climáticas, ou aos exercícios, ou mesmo um paciente que tem queixas diárias. Tudo isso é característico de maneira clínica, juntamente com o exame para auxiliar no diagnóstico. E a asma tem cura? Então, a asma, ela costuma ter uma evolução que a gente explica ao paciente que por volta da adolescência ela costuma entrar em remissão, Bruna, então ela diminui os episódios, principalmente os pacientes que têm quadros mais leves, mais brandos, e aí na terceira idade ela pode dar as caras novamente, mas existem também os pacientes com quadros mais graves que vão ter sintomas durante toda a vida. O tratamento ele pode ser feito, na verdade, o primeiro deles é a mudança de estilo de vida, né? Então é cuidar do ambiente, já que o ambiente é um dos principais gatilhos, né? É fazer atividade física, se alimentar bem, para que a gente possa estimular positivamente o sistema imunológico e através de medicações. Jamile, como é que funciona a bombinha? A bombinha, como a doutora falou, né, é a primeira linha de escolha para o tratamento. São dispositivos que possuem a medicação, né, no seu interior. E são muito bons porque, diferente dos medicamentos orais, eles não passam pela circulação, né, não precisam demorar tanto para fazer efeito. Eles são liberados nas vias respiratórias e acabam agindo mais rápido, né? Então, dependendo da medicação, que pode ser os corticóides, como também broncodilatadores, essas bombinhas são bem ideais. E Jamile, como é que funciona lá no Clinic Pharma esse acompanhamento ao asmático? Pronto, nossos consultórios Clinic Pharma, a gente tem um acompanhamento desses pacientes asmáticos, né? Nós farmacêuticos traçamos um plano de cuidado, visto que a asma ela não tem cura, né, como a doutora falou, porém um paciente que ele tem um controle da asma, ele pode viver sim sem limitações. E nesse programa a gente ajuda o paciente a viver sem limitações, né? Orientamos sobre o uso da medicação para ver se está correta, orientamos também sobre as bombinhas, porque a gente sabe que no mercado existem diversas bombinhas, e os pacientes que vão lá não se arrependem. E a gente ouviu bastante falar sobre a relação do asmático, o cuidado que o asmático precisa ter com a Covid, né? É um fator de risco? A asma é uma doença inflamatória do pulmão. Então, se você já tem um quadro inflamatório pulmonar e você é infectado por um vírus que também gera uma inflamação pulmonar, o seu desfecho ele pode ser um pouco pior. E agora a gente vai conhecer a história de uma pessoa que encontrou a solução para o problema dela na atividade física. Olha só. Olha, Bruna, desde a infância, a Renata sofre com problemas respiratórios. Quando é que tudo começou? Ainda pequenininha, criança mesmo, com 2 anos, 3 anos. Eu tenho lembranças vagamente de correr para o hospital de madrugada, sufocada, sem ar. Era muito complicado naquela época, né? Era bem difícil. Além disso, você sempre foi uma criança muito alérgica? Muito alérgica, a poeira, a pelo de animais. Né, de ter crises frequentes, ter que tomar medicamentos praticamente todo mês. E diante de tantas crises, qual foi a saída? A saída foi, por recomendações médicas, né, começar a natação. E ainda na infância eu fiz uns 4 anos de natação. Foi o que eu melhorei bastante, essa questão do cansaço. Eu acho que o pior da asma é aquela sensação de falta de ar. O cansaço, aquela sensação de que você está ofegante, está sem ar, de que você quer parar. Eu acho que isso é o mais frustrante da asma. E como é que era o tratamento? Bem, o tratamento eram os medicamentos, os antialérgicos, né, para alergia e os inaladores, né, as bombinhas, aerosol. E depois de adulta, qual foi a solução para lidar com esse problema? Aí depois de adulta eu resolvi praticar esportes, né, comecei na musculação e caminhada na academia. E aí, por um desafio da minha prima, de uma amiga, eu resolvi correr. Né? Me inscrevi numa corrida e comecei a treinar. Foi bem difícil no começo, porque a gente realmente sente aquele cansaço, não só o muscular, mas o cansaço respiratório.
mas eu consegui correr os 5 quilômetros da corrida, na minha primeira corrida. E como é que é a sua vida hoje com a prática de atividades físicas? Você sente que isso teve um impacto positivo na sua doença? Ah, com certeza. Hoje eu não preciso mais usar as bombinhas, os inaladores. A alergia está com muito tempo que eu não sei o que é, sentir aquela tosse, aquele pigarro na garganta, nada mais daquilo. Eu melhorei bastante. Então hoje você é uma corredora realizada. Isso, sou sim. Então vai lá, Renata, aproveita a sua corrida. É como você ir no estúdio, Bruna. Pois é, atividade física é extremamente importante para o asmático, né? E é importante lembrar também que, como foi falado na reportagem, os pacientes têm a impressão de que curaram. E a asma, a gente, né, já reforçou, não tem cura, né? O paciente, ele passa muitas vezes na vida adulta ter menos sintomas ou até não ter sintomas, mas a inflamação pode estar lá ainda. Então, por isso é um acompanhamento importante, a orientação é importante, porque o asmático, ele costuma manter esse perfil inflamatório pulmonar, mesmo sem sintomas. Obrigada. E olha, gente, a Pague Menos, que sempre coloca a saúde em primeiro lugar, tem o maior orgulho de investir no esporte e na atividade física. Não é à toa que ela se tornou a patrocinadora oficial da seleção brasileira. É isso aí, gente. Saúde e esporte caminhando juntos por mais qualidade de vida. E agora tá na hora do Fica a Dica. Olha só. Para que serve a vitamina C e o zinco? A ação combinada de vitamina C e zinco é ideal para a proteção e aumento da imunidade do organismo. A vitamina C ajuda na produção de colágeno e contribui para a formação dos dentes e ossos. O zinco é antioxidante, previne contra o envelhecimento precoce. O zinco combate a hipertensão, o diabetes e previne o mal de Alzheimer. Encontramos a vitamina C e o zinco em frutas, hortaliças e carnes. Atuam em casos de dietas restritivas e inadequadas, em quadro pós-cirúrgicos e cicatrizantes, auxilia no tratamento de doenças crônicas. O Fica a Dica de hoje é um oferecimento Cenevite Zinco. Você sabe quais são os produtos capilares mais indicados no outono? E quais são os cosméticos mais recomendados para fortalecer os seus fios nessa estação? A gente vai saber de tudo isso e muito mais agora. É, gente, com a mudança de clima, o nosso cabelo sofre, viu? E sente algumas alterações. O outono é uma estação de transição. A gente sai daquelas temperaturas maiores, daquela umidade do verão, onde o cabelo sim sofre agressões, e passa por muitas vezes mudanças bruscas de temperatura, o que também pode prejudicar o fio do cabelo, pode deixar um fio mais sensibilizado, pode ser acabar virando um fio mais quebradiço por essa mudança brusca e pela mudança de todo um contexto. Mas nada que não se resolva intensificando o tratamento em casa. É muito importante que a gente não mantenha o cabelo molhado por muito tempo, evitar lavar o cabelo à noite, porque ele vai sim demorar mais a secar, e dormir com o cabelo molhado pode gerar uma umidade excessiva e até desencadear alguns problemas no couro cabeludo, como dermatite seborreica, entre outros problemas. O secador a gente recomenda que deixe na temperatura do frio, no máximo médio, que seria uma temperatura menor do que 240 graus, que já estudos comprovam que existe um dano térmico muito menor quando se consegue estabelecer esse máximo de temperatura, e sempre que possível usar protetores térmicos que realmente protegem a fibra capilar desse calor excessivo. É muito importante salientar que cada cabelo é único. Então busque um atendimento dermatológico, um tratamento individualizado para o seu fio de cabelo, para o seu problema, para que você tenha um desfecho cada vez melhor. Pera aí que agora eu vou ligar para uma pessoa que entende tudo do assunto. Oi, Miriam, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Ah, que bom. Me ajuda aqui numa coisa, olha, cabelo ressecado, o que a gente faz, hein? É super normal nessa época do ano, tá, Cris? Os cabelos passam a ter uma característica mais porosa, mais ressecada, sensibilizada, justamente porque o clima realmente é mais seco. Eu uso uma toalha que ela é dupla face. Ela tem a parte aqui atoalhada, né, a toalha normal, e tem essa parte aqui que é de algodão. Particularmente eu prefiro porque eu sinto que dá menos frizz no meu cabelo. Nunca esfrego, Miriam, o cabelo. Eu sempre, olha, amasso com esse movimento. Não é isso, Miriam? Pronto, Cris, eu acho super válido, inclusive não só para quem tem cabelo cacheado, tá?
A toalha convencional, ela é muito felpuda, então pela própria aderência que ela causa no fio do cabelo, ela proporciona um atrito, aonde essa fibra vai causar mais frizz, vai ficar mais porosa, e dependendo de como essa cliente ela vai enxugar esse cabelo em casa, pode inclusive haver quebra. Porque é natural que o cabelo úmido ele fique um pouco mais sensibilizado também. Olha só, vou te mostrar o creme que eu tô usando. Eu tô adorando esse daqui, vou te dizer o que ele tem. Vitamina A, vitamina E, D-pantenol e óleo de coco. Óleo de coco é uma boa, né? Ele é muito eficaz para cabelos, principalmente desidratados, quebradiços. Ele é um dos principais óleos que evitam, inclusive, a quebra e a perca da umidade dos fios. Eu gosto de usar também, olha, um óleo. Eu uso até com o cabelo molhado uma misturinha, gente. Creme de pentear com óleo. Eu acho que os cachos ficam mais definidos, mas eu sempre tenho na bolsa pra usar com cabelo seco. E olha, eu gosto bastante do argan. Para o cabelo cacheado, tá? É sempre bem-vindo o blend de óleos ou os óleos puros, tanto para umectação quanto para finalização, tendo em vista que eles são cabelos mais ressecados. E o óleo tem essa finalidade mesmo de manter essa proteção natural, lipídica, que o fio realmente fica exposto durante o dia a dia. No caso do óleo de argan, ele é muito importante, por quê? Porque ele, além de ser antioxidante, ele evita o envelhecimento da fibra capilar e ele também é super hidratante. E a questão do cronograma capilar, hein? A gente tem que intensificar, né? Os cuidados com nutrição e hidratação também nesse período, né? Todo mundo precisa estar sendo acompanhado por um cronograma na sua rotina, tá? E esse mesmo cronograma precisa ser indicado por um profissional, terapeuta capilar, que vai te orientar da melhor forma possível. Nesse período especificamente, a gente deve apostar muito em nutrições e hidratações. E isso é para independente de tipo de cabelo e se é natural ou com química. Última coisinha, olha só, tô percebendo queda de cabelo. É comum que o cabelo caia mais nesse período? Olha só o estado da minha escova. É normal a gente perder, em média, 100 fios de cabelo por dia, tá, Cris? Isso devido ao ciclo capilar biológico, que isso se torna natural. Porém, no verão, que é a estação que antecede o outono, né, devido à exposição maior solar, os nossos folículos eles sofrem uma fotoestimulação causada pela radiação solar, provocando uma aceleração no crescimento desses pelos. E não é normal essa queda ser muito maior do que o esperado e se prolongar por muito mais tempo. Aí sim, se a gente tiver nessa situação, deve sim procurar um terapeuta capilar ou um profissional qualificado para te orientar como você vai agir nesses casos, tá bom? E o seu cabelo, Cris, inclusive, você precisa hidratar mais vezes, tá? Ah, Miriam, obrigada, viu? Vou intensificar os cuidados sim, pode deixar. Beijo, tchau! E vocês também, hein? Intensificando, olha, os cuidados, gente. A gente consegue passar por todas as estações do ano com o cabelo sempre bonito e saudável. Pois é, gente, muitos fatores podem prejudicar os fios no outono, né? Esses cuidados aí são essenciais. Obrigada, Cris. Gente, agora eu quero trazer para vocês uma novidade de enterogermina. É o probiótico que equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa. Enterogermina é um probiótico especial porque possui formato de flaconete, pronto para o uso. Fácil de tomar, não precisa de água. Além disso, é seguro para ser consumido por toda a família, desde o nascimento até a vida adulta. Enterogermina tem como propósito contribuir também com a diminuição da mortalidade infantil por diarreia aguda, que é um grande problema no Brasil, impactando em média 3 crianças por dia. Por isso, a Enterogermina lança uma campanha inédita. Você compra, Enterogermina doa. Parte das vendas de Enterogermina na rede Pague Menos nos meses de março, abril e maio será direcionada a promover o fornecimento de água segura para crianças em São Miguel da Cachoeira, no Amazonas. É o município com maior taxa de mortalidade infantil por diarreia aqui no Brasil. A gente já está no último mês da campanha, mas ainda dá tempo de ajudar. Até o dia 31 de maio, parte de todas as vendas de Enterogermina nas lojas Pague Menos será doada para essa causa. E é fácil. Ao comprar um produto de Enterogermina nas lojas Pague Menos, será feita a doação automaticamente de parte das vendas. Não é necessário cadastro por parte do consumidor. Você compra, Enterogermina doa. Junte-se a essa luta contra a mortalidade infantil por diarreia aguda. E agora tá na hora do Beleza Express. Roda aí! Oi, gente! No Beleza
Express de hoje a gente vai falar, olha aqui, olha, chega mais perto, vem, dessa região, olha, dos olhos, eles que nesse período de pandemia, né, principalmente por causa do uso das máscaras, estão super em evidência. Então a gente vai aprender como cuidar melhor da região dos olhos, principalmente das olheiras, viu? E quem vai dar dicas pra gente é ela, doutora Lia Albuquerque. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Cris. Vamos às dicas? Vamos lá. Vamos lá. Cuidados com a região dos olhos. A hidratação dessa região ela é fundamental, tanto para tratar o ressecamento, como para prevenir o surgimento desse ressecamento. Com isso, você vai conseguir deixar essa região mais bonita, mais iluminada e com diminuição do aspecto das ruguinhas. Hidratantes. A hidratação dessa região ela pode ser realizada no período da manhã, antes do protetor solar, e à noite, após a higienização da face. Ativos. Existem vários ativos que podem ser utilizados nessa região. Um dos principais é o dexapantenol ou a ureia em doses baixas, que vão conseguir hidratar essa região. Sono. O sono é fundamental, tanto para a pele como na área dos olhos também. Ele vai diminuir o surgimento das olheiras, vai deixar essa região mais hidratada, vai diminuir o processo de envelhecimento. Então aposte em boas noites de sono. Protetor solar. Vai diminuir o processo de envelhecimento dessa região e também diminuir o surgimento de manchas, fazendo com que você consiga também amenizar as olheiras. Creme de tratamento. Invista em produtos específicos para a área dos olhos, com ativos como o ácido retinóico e o ácido hialurônico, que vão ajudar a hidratar e a tratar e a prevenir essa região tão importante. Obrigada, doutora, adorei, viu? Imagina, eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado. Tchau! Olha só, adorei essas dicas de produtos para as olheiras. E se você também gostou, então aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ter acesso a produtos incríveis para a região dos olhos. E tem muito mais dicas de beleza e de saúde nos canais da Pague Menos. Siga os nossos perfis oficiais no Facebook, no YouTube, no Instagram, no site da Pague Menos e no portal do Sempre Bem. E também não deixe de acompanhar todas as edições da revista Pague Menos Sempre Bem, que está lá no nosso portal. No próximo domingo, a gente dedica o programa inteiro ao Dia das Mães e à maternidade do novo tempo. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Uma ótima semana, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Bateu uma angústia? Elimine-a com esses passos simples. A gente anda meio angustiado, não é mesmo? E talvez você já tenha sentido um peso no peito, o coração apertado, sufocado, como um pássaro aprisionado em uma gaiola. Às vezes nem sabemos que nome dar a esse sentimento. Mas nesse vídeo vou chamá-lo de angústia. Aquele estado emocional paralisante no qual se misturam a ansiedade, o medo, a sensação de perigo, o vazio existencial. E hoje quero ajudar você a eliminar essa sensação com alguns passos simples. Primeiro passo: não negue que está acontecendo algo. Você é mais um dos milhões de pessoas que sentem isso. Segundo passo: reflita o que está acontecendo ao seu redor. O que pode estar causando essa angústia? Tomar consciência acalma o cérebro. É como um bálsamo que alivia os sintomas e nos ajuda a pensar com mais clareza. Terceiro passo: mude o foco. Procure se distrair fazendo algo leve, pois cada vez que falamos sobre o assunto, intensificamos os efeitos da angústia. Quarto passo: seja gentil consigo mesmo. Quando algo de ruim acontecer, o nosso primeiro impulso é nos criticar. Então, quando esta reação chegar, pare e tenha compaixão de si mesmo. Trate-se com bondade, delicadeza e gentileza. Deu para compreender, pessoal? O segredo é aceitar que todos nós temos momentos de angústia, mas permanecer angustiado por muito tempo
é decisão de cada um de nós. Esse vídeo ajudou a acalmar o seu coração? Partilha comigo.